porque em dezembro de 2024, o Vinícius Martinez moveu uma ação por danos morais contra a Sabrina Maria Conceição da Silva, que é a mãe da adolescente. Ele alegou que a mulher divulgou informações sigilosas, fotos e dados pessoais em suas redes sociais, além de postagens sobre a sua vida profissional. O processo também inclui a Meta, né, que é o Facebook e o Instagram, e segundo a defesa do delegado, as postagens podem incitar linchamento virtual e colocar a vida dele e dos familiares em risco, além de prejudicar a sua imagem. A Sabrina alegou que as publicações foram baseadas em matérias já divulgadas pela imprensa antes do sigilo do caso e que sofre graves problemas psíquicos por conta do luto, incluindo aí tentativa de suicídio. A mãe, inclusive, disse que não vai se calar. Em entrevista, ela contou que o Estado prefere proteger o delegado e fazê-lo pagar pelo erro irreparável, e que a defesa do delegado alega que as postagens da Sabrina excedem o direito à liberdade de expressão, alegando que a mulher está incitando uma justiça sumária nas redes sociais. Então, deixa eu só falar uma Delicado, coisa, hein? porque a gente tem dois problemas aí, né? Uma é uma questão civil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ninguém, gente, ninguém pode vazar dados de ninguém. Ah, mas ele é criminoso. Você não pode, entendeu? Assim, mas eu tenho os dados do Marcola. Você não pode vazar. Você vai estar cometendo um crime, mas ele é criminoso. Dane-se, você não pode vazar. Então, isso tem que ficar muito claro. A doutora até pode explicar depois. E aí temos uma outra questão, que é a difamação. Ela foi difamá-lo ali, né? Ou ela foi injuriá-lo, né? Na verdade, aqui, pelo que nós percebemos, eu não tive acesso a esse processo, em específico esse processo de indenização. Ele está buscando essa indenização por conta dessa reputação digital, que hoje em dia também a gente fala muito, né? Como Sua o direito, persona. como o direito vai acompanhando as relações sociais, né? A gente, há uns anos atrás, a gente nunca pensaria em falar sobre isso, sobre essa reputação digital. O que eu percebo aqui é que a gente tem argumentos das duas frentes, né? Primeiro, que foi agora levantado o sigilo do processo criminal, passou por a primeira fase toda, estava em sigilo, mas o juiz acabou levantando o sigilo, então agora é um processo público. E, num segundo momento também, pensando na defesa da mãe, ela parece que veiculou somente questões que já estavam na mídia. Talvez ela não teria tido acesso a nenhum documento ou nenhum dado sigiloso dele, né, exposto isso. Vou fazer aqui uma exemplificação, tá? Não sei se é exatamente isso, mas, por exemplo, ela pegou uma notícia que saiu num jornal e escreveu: Justiça pela minha filha. Ah, ela pode fazer ela isso? pode fazer. Pode. Isso ela pode Mas fazer. O que ela não poderia fazer é dizer: o tal, que mora nesse endereço, nesse bairro, Isso. precisamos pressioná-lo, vamos aqui nesse perfil fazer tal coisa. É isso que ela não pode não fazer. Não pode, porque assim, o que é dado sensível? Seu nome, seu CPF, seu RG, seu endereço, seu telefone, essas coisas são dados sensíveis. Eu não posso sair divulgando. A única pessoa que pode divulgar é o dono do dado. Ah, eu quero divulgar meu telefone, ok. Eu não posso sair divulgando o telefone do William. De jeito nenhum, sem autorização dele. Não, ele me deu uma autorização, por isso estou Tá divulgando. autorizada, pode divulgar. Posso divulgar? Vamos estar divulgando aqui. Ainda bem que tá gravado em vídeo, ninguém vai enfrentar litígio aqui. Aí, mas o que acontece? Ela pode pegar, sim, uma matéria e replicar essa matéria. O que ela não pode começar... Porque, de novo, gente, uma pessoa, e a doutora Badora vai explicar isso, só pode ser chamada de criminosa depois do trânsito em julgado. Até lá, ele é o réu, ele é o investigado, ele é o suspeito, ele foi denunciado, entendeu? A gente tem que saber usar as palavras, porque... e não estou defendendo ele, né? Ele está usando, na verdade, o nosso arcabouço legal para se proteger, de alguma forma. Então, ele vai fazer isso e, infelizmente, ela está chateada, ela perdeu uma filha, ela tem todo o direito, porque, assim, é horrível, né? Imagina a dor dessa mãe, Não consigo nem imaginar. Vai num rodeio, vai levar a filhinha dela, tá ali se divertindo e...
uma bala perdida, porque é mais ou menos isso que aconteceu. Então, a gente também começa a entender a dor dessas mães que moram em zonas de vulnerabilidade, em comunidades, com balas perdidas, né? E aí, ela está revoltada. Então, mas, de novo, a lei diz que ela não pode fazer isso. Ela não pode falar, olha, vamos entrar lá para destruir. Ela não pode fazer isso. Então, Você assim, é um assassino, ela se não ela- pode... Quando a gente fala em crime contra a honra, se ela ferir a honra dele, ali a honra subjetiva dele, ela pode estar incorrendo num crime contra a honra. Se ela publicou incentivando pessoas a linchá-lo ou a ir nas redes sociais, porque ele está falando de um linchamento em rede social. Um linchamento virtual. Mas, assim, é evidente que é um caso que foi repercutido na mídia. Sim. Que se você tem um cliente, aqui falando se eu fosse advogada dele, se tem um cliente nessa situação, a primeira coisa é você pede para que ele feche as redes sociais, porque você não vai deixar o teu cliente exposto Sim. a comentários. Vários casos que a gente analisa, né, em outros programas, a gente extrai comentários de rede social, porque as pessoas às vezes falam, eu moro na cidade, era isso. Então, aquilo já vai começando a virar um boom. E é inequívoco também uma questão que quando a gente está falando de um policial autor de crime ou réu num crime, sempre vem à tona se ele já cometeu algum outro crime parecido. exatamente. Né? A Carla sabe muito bem disso, porque investiga muito bem. Então, assim, quando a gente vê, policial militar matou fulano de tal, sempre a gente vai puxar os antecedentes dessa pessoa. Então, talvez ela se expôs a algum dado sensível do processo, é lógico que pode ser responsabilizada. Mas, talvez por que ele se incomodou tanto de questões pretéritas da vida dele virem à tona agora? Então, a gente tem que pesar os dois lados. Ele entrou na justiça, ele entrou com processo pedindo indenização. As pessoas podem fazer isso. Agora, se isso vai prosperar ou não, vai ficar a critério do Não juiz de significa direito. que ele vai ganhar. Vai significar Posso que vai fazer uma ganhar. pergunta? Claro! Quero fazer uma pergunta. Aproveite esse momento. Quero fazer uma pergunta para a Eu ia doutora fazer aqui uma que está também. interessante. Na letra fria da lei, quando a gente lê lá, quem escreveu, está escrito assim, não pode manchar a honra da outra pessoa, não pode expor o dado, tal, tá lá escrito, alguma coisa nesse sentido. Mas, olhando para o lado comportamental, quando esta pessoa foi uma mãe em luto, que perde ali a capacidade de consciência, enfim, né? Imagina, acho que a maior dor que um ser humano possa sentir é uma Sim, eu perda acho. de um filho, né? Existem atenuantes nesse sentido, do tipo assim... Argumentos para defesa dela. Era uma mãe enlutada. Diferente assim, eu vou lá e falo da honra do delegado e a mãe da mesmo vítima tem o peso, mesmo né? peso. Na verdade, aqui a gente está falando... Ele entrou com uma ação civil, que a gente vai ter outro tipo de discussão, uma discussão de dano, né? Ele está pedindo indenização por essa questão desse dano à imagem dele. O que nós temos, a gente extrai das matérias são isso. O processo está em segredo de justiça, esse processo civil. Agora, se fosse uma questão, um crime contra a honra, ok. primeiro a gente tem que analisar o dolo, né? O dolo é uma questão subjetiva do autor. Se ele teve dolo em macular a honra daquela pessoa. E aí Que acho que até tem, né? Tipo um assim, ela fala, processo- eu vou queimar esse cara, eu vou Pode mostrar ser, pra ele que todo mundo. Mas ela tá motivada por uma dor... Pode ser. Justificado, A gente sei poderia pensar. O juiz, na hora de pensar, ele seria uma defesa bastante interessante de fazer. Até numa questão de capacidade, né? Se ela poderia ser imputável ou não pelo tá cometimento nesse daquele luto, crime, por estar já numa perturbação, poderíamos até entrar com incidente de insanidade para ela poder passar por exame para ver se ela é imputável, se ela é semi-imputável, se ela é inimputável. Então, a gente vai ter várias questões. A gente vai pensar nela como uma autora de crime. Agora, ela num polo passivo, numa ação civil, aí o juiz que vai pesar se Também aquilo ele teve vai um ter dano que na vida localizar dele. muito, assim, tipo, realmente, o seu dano veio diretamente do que essa senhora
fez, né? Sim. Porque, vamos e venhamos, ele já está comprovar. exposto por toda a imprensa. Quer dizer, se eu tiver uma conclusão sobre a reputação dele, não foi exatamente por causa da mãe, Sim, mas ela- por tudo que eu já conheço. E na área civil você tem que provar isso, entende? Exato. Não basta só, né? Dizer aqui por alto. Foi ela, de fato? Foram outras pessoas? O que né, está maculando, né, a sua honra, né, a sua imagem? Então, precisa de prova. E aí é um outro tipo, né, de direito. Sim, Sim. Que não tem... E o direito civil, ele é muito claro. tá. Para doer no bolso. É Isso. financeiro, né? Né? Já o direito criminal é para doer em outro lugar, na sua liberdade. Carla sempre traz isso. E é muito aí interessante. são essas, né? Então, quem vai tratar, né? Quem vai fazer a acusação é o Ministério Público. Já na área civil, a gente vai trabalhar com civilistas, né? Ambas as partes ali vão discutir. E aí, na área civil, tem vários, né? A gente tem direito à família, trabalhista, e muitos, empresarial. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o meu querido amigo William. Quando a gente também olha para essa mãe, né? E eu venho pensando muito sobre isso, né? Sobre a questão do direito, das nossas leis, dos nossos legisladores. E, nitidamente, ela é uma mulher em desespero. Quando ela também está nessa atitude, né? De ir lá, de gritar, de pedir socorro, porque ela também está se sentindo desamparada, né? Tipo, tiraram um dos maiores bens da vida dela, que é a filha dela, né? E até que ponto, né, na sua visão, William, esse desespero todo, né, a gente não tem que parar para olhar, porque a gente está sempre olhando, né, o outro teve o dano, mas e o dano dela, né? Porque o dano dela é irreparável, né? A gente fala muito em justiça, né? Ah, não, se eu quebrar esse copo, eu te compro um novo, né? Então, por exemplo, digamos, eu roubei teu copo, eu tenho a possibilidade de, né, de recompor isso. Mas eu não consigo recompor uma vida, né? Eu não consigo encontrar justiça, porque justiça você não traz de volta, né, a vida dessa menina, né? Então, ela vai carregar esse peso para o resto da vida. Pois é, e isso impacta na capacidade de raciocínio, cognição e toda essa coisa. Então, se a gente pegar casos muito mais simples, vamos supor, a gente é demitido do trabalho, termina um namoro, ou bate um carro, uma coisa que é infinitamente mais simples, a gente já tem o nosso raciocínio prejudicado. Eu gosto de dar um exemplo que todo mundo já passou aqui. Você está em discussão com uma pessoa, batendo boca, aí você vai para tua casa, a hora que você entra no chuveiro, você fala... podia ter usado esse argumento Você que eu não pensei falou agora na hora no da chuveiro. treta, né? Não, por quê? Porque o emocional impacta na nossa capacidade de raciocínio, que é o exemplo que a gente estava usando do delegado e tal, de tomar aquela atitude. Agora, uma coisa que acredito que países como o Brasil, que tem um problema muito grande disso, de injustiça, da pessoa olhar. Eu me lembro uma frase da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que é uma frase espetacular, quando tava aquela coisa do Robinho ser preso ou não, né? Vai ser preso, não vai ser preso? E ela falou uma frase maravilhosa. Ela falou, a impunidade é a semente do próximo crime. Porque ela falou, se não acontecer nada com o Robinho, que tem essa projeção nacional e tudo mais, o outro abusador vai se achar também no direito de fazer, porque não deu nada, vamos seguir assim. Então, eu também vejo que quando ela se vê numa situação e provavelmente, você disse que ele respondeu em liberdade, alguma coisa Ele assim, né? tá respondendo em liberdade Então, provisória. assim, sei lá, ela não entende de lei. Aí pensa a cabeça dela, né? Uhum. Esse cara deu um tiro na minha filha, ele matou a minha filha, e como é que ele tá respondendo em liberdade? Que na nossa cabeça, É igual no incompreensível. filme, De uma mãe é incompreensível. As assim, pessoas tinha- não conseguem entender. tinha que estar as leis, preso, né, doutora? né? Sim. E tem esse trâmite, tem esse processo. Eu me lembro, eu tive um roubo de celular na frente do aeroporto de Congonhas. Eu fui assaltado com uma arma, com tudo. Inclusive, a Mai me salvou lá. Ela me mandou um Uber lá para me resgatar, que foi com quem eu consegui falar no dia. E eu fui lá pro QG lá do Investigação Criminal. Zona de, tá vendo? De proteção ali. ó. Zona de proteção, né? Tipo, me roubaram. E assim, quando o ladrão foi embora com meu celular, eu falei, como é que vive agora, né? Sem celular? Como que vive em 2025 sem celular? Acabei indo pra lá e tal. E eu me lembro que eu consegui acessar o meu Instagram e comecei a fazer postagens. E aí eu tive o localizador do meu celular.
E ele mostrava assim, tá na avenida tal. E eu ligava na polícia, tal. Até eu me lembro que eu marquei o Derrite num post. Falei, tipo, mano, porque o Derrite faz muito esses posts, assim, a polícia tá pegando caso. Até recentemente ele começou a me seguir. Aham. E eu vi, assim, eu falei, puta, post mal educado. E eu assim, pô, você fala tanto que os caras estão pegando o celular e tal. E eu fiquei indignado. Que assim, gente, o celular tá na rua tal, no endereço tal. E aí eu ligava na polícia, ia na delegacia, o cara falava, não pode eu ir lá entrar no prédio. Eu falei, como que não pode? Isso é um E assim, eu tava a absurdo. sensação, né? E eu tô falando de um roubo de celular, uma coisa banal, né? Então imagina o que essa mãe sentiu de... Eu não acredito que o Potência, cara tá injustiça. na rua, né? Ele foi preso em flagrante delito, o que a gente extrai do processo, ele foi preso em flagrante, mas ele pagou fiança e está respondendo em liberdade. Houve pedido de prisão preventiva, mas esse pedido também não foi concedido. Ele permanece em liberdade e vai poder recorrer da pronúncia em liberdade. E aí é uma questão muito particular, porque a gente trabalha tanto com defesa quanto com assistência e acusação. E realmente as vítimas, elas têm uma dificuldade enorme de entender o que nosso sistema de justiça, ele é moroso, os processos demoram, eles não são tão rápidos. Inclusive, quando a gente está falando, em especial, de crime doloso contra a vida, porque a gente está diante de um procedimento que vai a júri. Então, a gente vai ter 2 fases de processo. A gente vai ter uma primeira fase, onde muitas pessoas vão ser ouvidas, testemunhas, se for uma tentativa de homicídio vítima, o réu. Acaba essa primeira fase, há uma decisão de pronúncia que leva essa pessoa a júri, ainda tem um lapso agora que ele pode recorrer, e aí depois vai a júri, vai para a sessão plenária, e aí o júri também é um procedimento delicado, então muita coisa pode acontecer, o júri pode ser redesignado. Então é um processo que geralmente não vai acabar em 1 ano ou 2 anos. Então, para a família, tem essa sensação. E também cabe depois um processo, né, uma indenização por conta desse dano que foi ter matado essa vítima e tal. Mas também, como a Carla disse, dinheiro não vai trazer, nada vai Não, repor, e tem de como novo, reparar, ele né? tem que provar que Tudo ela isso. fez isso. Porque se ele não Nocível. provar, não tem, Não cabe. entendeu? Não cabe. Porque uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele vai provar. Ele tem que provar que ela fez o que ela fez, entendeu? Gente, tem um- vamos encerrar. Esse que a gente tem mais 2 Tem mais casos 2. complicados. Já Meu tem Deus. mais de 130 pessoas acompanhando essa live. Peço que você deixe o like aqui na transmissão.